Caso alguém não deseje participar dessa aula que está sendo gravada, a gente pede licença para que em um outro momento a gente possa, né, assistir ou conversar no particular, mas por uma dinâmica do próprio curso eu preciso fazer essas gravações, tá certo? Para disponibilizar para os nossos colegas. Então, vamos lá, estamos já no ar. Minha gente, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que vocês forem assistir aqui com a gente. O que hoje nos traz aqui é entender um pouco sobre o compartilhamento de histórias de vida e trajetórias formativas de gestores na IPT. Esse processo é um processo muito importante que vai perpassar todo o curso de vocês e vai gerar o movimento de construção do trabalho final de curso de vocês. Então, eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre esses processos e a gente vai anotar essas questões, as nossas questões, para ir, na medida em que for trazendo o debate, a gente poder ir elucidando as dúvidas que nós temos. Algumas vezes eu vou ter que parar um pouco a fala para permitir a entrada de alguns participantes, tá? Bem, essa é a nossa matriz curricular. A gente tem 3 módulos. Nesses 3 módulos, nós vamos ter também os processos de trabalho de metodologia científica ao final de cada módulo. Esse movimento é um movimento muito importante, porque esses 3 momentos de produção do TCC é o que vai garantir que isso seja uma escrita leve, uma escrita fluida e uma escrita contextualizada com a formação de vocês. Então, essas atividades precisam ser pensadas sempre com muita reflexão, com muita responsabilidade. Assumam elas desde o começo como algo extremamente importante para a formação de vocês. E na medida que a gente for conversando, vocês vão entender o motivo disso. A carga horária desse curso são de 360 horas, como vocês sabem, e que estão divididos na duração de 18 meses. Nosso fluxo ele é constituído dos 3 módulos, sempre tendo o trabalho de conclusão de curso, como vocês podem ver, mas também nós temos um elemento que ele é fundante, que se chama o memorial formativo e relatório de formação. Esse memorial formativo e o relatório de formação, ele vai estar transversalmente passando por todas as etapas do curso, por todas as disciplinas, pelo trabalho de metodologia científica, que é o local de sistematização, tanto dos memoriais quanto do relatório de formação. E isso acontece por quê? Isso acontece porque o trabalho de conclusão de curso de vocês, ele é um trabalho que tem como objeto final um relatório técnico conclusivo de pesquisa ou um artigo científico. Então, ao final, vocês vão ter que entregar um relatório técnico conclusivo da pesquisa, que é quase uma monografia, mas ela tem o caráter de relatório, um artigo científico com toda a estruturação de artigo científico. Só que, dentro desses 2 produtos, há algo que precisa e que vai constar sempre na escrita de vocês, que é o quê? O plano de formação, que logo em TCC1, ainda esse semestre, vocês já vão fazer um plano de formação. Nesse plano de formação, vai estar descrito todo o roteiro, toda a condução do trabalho de vocês para esses 18 meses. E eu espero que muitos de vocês, antes dos 18 meses, já estejam defendendo, que assim que a gente termina as disciplinas, vocês têm um prazo aí de 2 meses já para
poder iniciar o processo de defesa. Então, se vocês começarem a escrever, se envolver nesse processo, rapidamente você consegue fechar e defender o TCC de vocês sem grandes dificuldades. Esse TCC precisa ser vivenciado e sentido como algo vivo. E essa é a nossa preocupação, de trazer o sentimento para vocês de que esse TCC, ele me pertence mais do que um produto final da escrita de um curso qualquer, mas é aquilo que representa meu processo formativo ao longo desse ano. Nós teremos, que será intenso de discussões em cada disciplina. Como eu já disse, o TCC ele vai ser constituído nos 3 momentos. No primeiro TCC, vocês vão sistematizar esse plano de formação. No segundo momento, que é no TCC 2, vocês vão fazer o levantamento de referencial teórico, bibliográfico, para poder fundamentar e já ir organizando a questão de pesquisa de vocês. E no terceiro momento, vocês vão ter um orientador específico para organizar e formatar todo o trabalho para que você possa ir para a defesa. Então, a gente tem pensado isso em uma dinâmica que venha garantir para vocês, né, essa escrita fluida, essa escrita que seja conduzida de uma forma a garantir que vocês se impliquem no processo, porque a palavra implicar-se, ela vai ser muito importante, já que vocês estão se preparando para serem gestores da educação profissional e tecnológica. Ser gestor precisa ter um entendimento de implicação em contexto. E o que é que vai dar o nó, né? O norte, na verdade. O que vai dar o norte para o plano de formação de vocês precisa ser uma questão problematizadora da vivência e do contexto social. Então, pensem, a partir de hoje, desse momento, comecem a pensar qual é o aspecto da realidade da gestão na EPT que eu pretendo investigar durante a minha formação para o enfrentamento na minha prática como profissional. Quando eu estiver no campo, qual é o problema que eu posso enfrentar? E nesse momento eu já quero me instrumentalizar, eu já quero refletir sobre ele. Eu quero discutir a questão do uso do celular, a proibição do uso do celular nas escolas. Eu quero discutir como os adolescentes trabalham com jogos eletrônicos. Eu quero discutir o racismo. Eu quero discutir a inclusão social, a diversidade, a cultura indígena, a cultura africana, o que é que me interessa enquanto sujeito e que pode me mobilizar a pensar em estratégias e soluções enquanto futuros gestores. Então, são vários os problemas que me conectam à comunidade, que me conectam ao chão da escola, que podem fazer com que eu já inicie o meu processo de pensar. Ah, professora Marlene, eu já tenho que ter isso pronto agora? Não, de jeito nenhum. Até porque você só está começando. Pensar no que não significa que você já tem que estar com ele formatado. É iniciar o processo de reflexão, o processo de entender. Por isso que a gente vai ter algumas leituras para inquietar vocês, para mobilizar vocês a buscarem esses contextos. Quando vocês estiverem fazendo o plano de formação, a pergunta de vocês ela tem que ter 3 características básicas. A primeira, ela tem que ter uma relevância social, óbvio, né? Eu preciso discutir uma pesquisa, uma relevância social e não discutir o meu umbigo. Eu não vou para uma pesquisa discutir o que interessa a mim, somente a mim. Eu não posso, enquanto gestor, estar preocupado com a melhor forma de autopromover a minha gestão. Até pode, né? Mas não condiz com um gestor que seja participativo e democrático.
Então, a questão de pesquisa, ela vai além do individual, ela precisa ser social, implicada, viável. Nós precisamos ter uma questão, quando vocês estiverem trabalhando, que seja viável. E o que é uma questão viável? A questão viável é uma questão que vocês vão poder investigar e encontrar o resultado. Viável quanto aos recursos e viável também quanto ao tempo. Porque nós não temos tempo para fazer uma tese de doutorado, nem um mestrado, nós estamos numa especialização. E ela tem um prazo de começo e de fim. Então, é necessário que a gente se atente para a viabilidade da implementação do nosso plano de formação. Isso é muito importante. E aí, nesse processo, o memorial formativo vai estar o tempo todo interligado à nossa prática. Por quê? Porque o memorial formativo ele vai ser um dispositivo de pesquisa enquanto escrita reflexiva. Por que enquanto escrita reflexiva, professora Marlene? Porque é através do memorial formativo que vocês vão poder fazer registros, vocês vão ampliar o nível de reflexividade de vocês, da capacidade de vocês de pensar no problema, de lidar com a sua situação aprendente e conseguir avançar. Quando você escreve de forma reflexiva, você não só está constituindo o texto, você não está só construindo a escrita das palavras, você está constituindo a si mesmo, você está se modificando, você está repensando o seu fazer. Então, a escrita ela é extremamente importante. Por isso, eu recomendo que vocês pensem sobre esse assunto de uma forma muito especial. Busquem as melhores estratégias para que vocês possam trazer essa escrita a partir da prática do cotidiano de vocês. Quem lembra das perguntas que eu fiz no nosso primeiro encontro de aula inaugural? Quem estava lá lembra das perguntas que eu fiz? Duas perguntas que eu fiz? Não lembra, não? Fala aí, gente. Quem lembra das perguntas que eu fiz? Durante a aula e na minha fala, eu pedi que você. O que descobri sobre o curso, Isso, quais os desafios que me inquietam para esta formação, seria isso? exatamente isso. Eu pedi a vocês, olha, comecem a refletir o que vocês aprenderam, né, a partir dessa aula inaugural, que foi que vocês descobriram que vocês não sabiam, e o que inquietam vocês a aprenderem. E pedi para vocês, façam uma escrita disso e guardem. Por quê? Porque ali a gente já começou a se formar. A nossa formação, ela é no trânsito, no caminhar. E isso tem uma implicação muito forte. O que você descobriu lá, naquela aula, que você não sabia, se você registrou, você tem um material que iniciou uma reflexão, que posteriormente você pode ampliar esse nível de reflexividade, como diz o sacristão. E como é que você amplia esse nível de reflexividade? Na medida em que você for conhecendo autores, lendo outros autores, você vai conectar os autores ao que você já tinha escrito e vai fazendo uma tessitura, né? Vai tecer o seu texto, vai tecer a sua história, vai tecer a sua trajetória de vida e de formação nos diferentes momentos. Porque ali não estava só o Paulo Vitor, ali estava um estudante iniciante de uma pós-graduação, mas que já tem uma história anterior. Mas ali naquele momento, algo foi dito e que pode ter interferido e pode contribuir. Mas eu só vou me relembrar e ativar isso, e só vou me lembrar e ativar isso na medida em que eu conseguir fazer esse processo de escrita.
uma palavra, 2 palavras, 3 palavras vão constituindo conjuntos, categorias, vão formando frases, pensamentos e alinhavando as ideias e as construções de vocês. Tem um texto onde eu falo sobre dispositivos de pesquisa, né? A escrita como dispositivo de pesquisa para a escrita reflexiva, onde eu escrevo o seguinte: o memorial formativo ele tem a potencialidade de viabilizar a ampliação dos níveis de reflexividade e a teorização constante sobre a prática cotidiana. Às vezes, aquilo que a gente considera simples demais ou irrelevante, é ali que está, na minha prática cotidiana, um elemento que pode fundamentar a minha constituição enquanto profissional. Isso acontece porque nos transforma de tal modo que, ao terminarmos um texto, não somos mais os mesmos. Quando a gente faz uma escrita, o texto, ele materializa o nosso pensamento. E essa materialização também nos transforma. É um exercício diário, constante. Mas, professora, eu não tenho o hábito de escrever. Escreva um parágrafo, depois você vai ampliando, vai se organizando. Ontem, quando eu estava com outro grupo, não sei se alguém já viu a apresentação de ontem, eu mostrei, e eu vou mostrar para vocês, porque eu mostrei para eles, alguns cadernos meus. Eu uso computador e tudo, mas eu tenho vários cadernos, que são cadernos de escrita ou de registros de atividades que eu vou constituindo. Esse aqui mesmo, ele deu origem a um artigo que eu compartilho com vocês. Ele traz o meu processo, que é o meu processo de formação de professora, desde quando eu era normalistazinha, lá aos 16 anos de idade, ou seja, faz tempo. Então, assim, são várias ferramentas que vocês têm e que vocês podem usar. Eu estou mostrando os cadernos porque é uma que me agrada. Eu tenho o apreço pela caneta, pelo papel para escrever, ou pelo menos começar a escrever ali e depois transpor para o digital. Mas tem gente que já gosta mais do digital, então pega um diário, pega uma pasta, cria essa pasta só para isso. Ontem a Silvana, aluna da outra turma, deu uma ideia também muito massa. Usa o WhatsApp, um bloco de notas, grava, pensou em alguma coisa, fala, cria um grupo só seu, um registro de grupo só dos seus rascunhos, dos seus pensamentos aleatórios, depois transcreve, fala no microfone, no gravador e manda para si mesmo. E assim, são estratégias que cada um vai compartilhando, vai desenvolvendo de acordo com o seu fazer, a sua prática. Mas o importante é que vocês comecem a pensar, comecem a exercitar o ato de escrever, para que a gente possa ter memoriais, ou nome, memorial formativo. Então, o que é que constitui a minha memória? É uma foto desse encontro, é uma discussão no WhatsApp, uma conversa que eu tirei de lá. Eu amo aquele grupo de WhatsApp, porque ele tem registros maravilhosos. Registro de inquietação, registro de colaboração, registro de vida, sabe? Pensar em educação à distância é pensar nisso, em vidas se encontrando. E vocês estão provando e mostrando isso. Então a gente não tem. Ah, tem aquele que quer fazer mais isolado.
ele também vai fazer mais isolado, mas ele participa do que a gente chama de ecologia cognitiva. Ele participa daquele movimento. Até quem está mais em silêncio está participando e está sendo afetado pelo movimento e pela dinâmica que é constituída em cada um dos espaços, seja do espaço, do espaço virtual ou do espaço presencial. E para a gente, quais são os nossos espaços, as nossas interfaces? São as ferramentas, são o fórum, o chat, o WhatsApp, o próprio YouTube, esses encontros nossos síncronos. Isso é o que dá a vida. Isso é o que faz com que a gente tenha o movimento de reflexividade crítica. Isso aqui faz parte também desse artigo que eu trouxe para poder só ilustrar essa minha fala, mas eu acho que eu vou ler, pedir permissão para ler. Ensaiar pensamentos, ensaiar experiências, ensaiar a si mesmo no encontro aprendente com o outro. Esse é um dos grandes desafios na materialização da escrita produzida, baseada na reflexividade crítica, que nos impulsiona não apenas ao reconhecimento e à fundamentação teórica das categorias previstas de um programa de curso, porque a gente trabalha com as categorias, mas a gente vai além, a gente vive. Mas também a intercrítica das relações dialéticas provenientes dos diálogos, das contradições, objetividades e subjetividades, cultivadas na pluralidade dos sujeitos envolvidos no chão da escola, no chão da sala de aula, que é nosso espaço de atuação. E aqui tudo bem? Como é que tá? Estão pegando a ideia, estão pegando o movimento? Ótimo, ótima explicação, a didática. Então, vamos continuar. Eu vou agora, né? A gente vai agora para um espaço que é um espaço de afetação. Eu não podia falar para vocês de escrita sem trazer Graciliano Ramos para compartilhar com vocês. Porque quando a gente provoca o outro a escrever, eu só me lembro de Graciliano quando ele diz o seguinte: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. E esse é o convite que a gente faz. Que vocês digam a palavra sentida, a palavra vivida, vivida neste curso. Movimento para contextualizar e para mostrar para vocês como é possível escrever as palavras, trazendo as narrativas de vocês, trazendo a vivência e a experiência de vocês. Aí eu fui buscar alguns materiais e estou trazendo alguns recortes que vão precisar ser lidos, porque são de narrativas tiradas de trabalhos. Esses trabalhos e artigos serão compartilhados com vocês, para que vocês possam estudar, possam se envolver e ser seduzidos por eles, tá bom?
Essa narrativa é de uma diretora, da Arruda e da Medeiros, que fizeram uma reconstituição de uma história da trajetória de uma gestora de escola pública. Na verdade, acredito que o lugar do gestor é principalmente na escola, participando do fazer pedagógico e se envolvendo no que mais importa, a aprendizagem do aluno. Porém, é uma demanda burocrática também muito necessária, pois administrar uma escola tão grande requer o controle de uma série de fatores que envolvem aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros, indispensáveis para o sucesso do processo educativo. Todavia, essa demanda burocrática muitas vezes me afasta daquilo que considero fundamental. Para mim, o pedagógico é a razão da escola. Eu digo sempre aqui, gente, se a escola fizer tudo aqui, aplicar todos os recursos, comprar tudo e o aluno não aprender, a gente não fez nada. Ou seja, o dilema que tanto a Luke fala, né, uma autora que vocês vão estudar, e o próprio Paro fala, as condições materiais concretas, elas são muito importantes, mas o olhar para o pedagógico, o olhar para o fazer e o viver na escola, retratado pela narrativa dessa diretora, e nesse artigo, nos mostra como o contexto e o compromisso social, ele é tão relevante no trabalho da gestão quanto as questões burocráticas e administrativas. Já nesse trabalho, que é um trabalho de mestrado, do João Ferreira Filho, ele tem um trabalho belíssimo de mestrado. Nesse trabalho, ele diz o seguinte, e aqui eu trouxe esse recorte para mostrar para vocês exatamente a forma onde a escrita de si, a narrativa da trajetória dele, se entrelaça com um referencial teórico. Então, pensa-se, escreve-se sobre a prática, mas você traz uma fundamentação teórica também, que é o que eu estou dizendo. Por que isso acontece? Porque é possível fazer ciência com rigor, é possível fazer uma ciência séria nas áreas sociais, trazendo um rigor e uma perspectiva de narrativas que são fundamentadas nos sujeitos pesquisantes e num paradigma que rompe com a lógica cartesiana e tecnicista. E aí, o que é o que o João fala? Nessa perspectiva de busca do eu e das histórias, inspirada nas conversas com os outros, é que eu apresento a história de um diretor de escola preocupado não apenas com o modo de gerir a escola, bem parecida com a narrativa anterior, mas igualmente com a qualidade de ensino oferecida por ela. Essa narrativa autobiográfica está recheada de lembranças que já não só são minhas, mas são lembranças de vidas vividas, repartidas. São histórias partilhadas, que têm como característica singular a valorização da posição do pesquisador. Por isso, eu, diretor de escola, autor, ator, olho para a minha prática no chão da escola e procuro entender como me constituir no diretor que sou. Procuro entender como as trajetórias narradas proporcionam a construção de sentido de uma vida. A narração dessa trajetória não é resultante do que realmente aconteceu em termos de experiências e aprendizagens, mas é resultante da organização desses elementos como um argumento com dimensão temporal, espacial e múltiplas relações sociais. Abraão fala sobre isso a partir de uma perspectiva que é uma perspectiva de trajetória temporal que também está no Pinot. Observem que o autor, ele escreve e traz a metodologia que ele trabalha. E aí, para compartilhar com vocês, que tipo de metodologia a gente vai poder utilizar no TCC, professora Marlene? Vocês vão poder... A indicada é o estudo de referenciais teóricos, uma pesquisa bibliográfica. Isso vai facilitar muito, mas vocês também podem fazer histórias de vida,
narrativas autobiográficas. Vocês podem escrever a partir de processos formativos de autoformação. Vocês podem utilizar metodologias de autoformação, história de vida, autobiografia, pesquisa participante ativa. Então, existem várias formas e estruturas de organizar a pesquisa que vão dar para vocês liberdade de constituição de uma ética para a produção do relatório final de pesquisa de vocês ou do artigo de vocês, certo? Então, a gente está com uma preocupação e está traçando isso para da melhor forma possível encaminhar para vocês. Eu estou buscando produzir um projeto de pesquisa que eu possa submeter ao CEP e ele ser um guarda-chuva, mas isso só quando eu tiver com ele engatilhado, eu vou compartilhar melhor com vocês, tá? Deixa eu aprovar ele no CEP, que aí eu conto mais para vocês sobre isso. Mas caso eu faça isso, aí vocês vão ter mais liberdade de usar questionário, de usar outros recursos, mas por enquanto, por questões éticas e pelo tempo que é pequeno da formação, a gente não recomenda pesquisas que utilizem entrevistas e questionários sem passar pelo comitê de ética, tá? E aí, quase finalizando, eu trago para vocês um trecho onde eu recupero uma experiência vivida há algum tempo atrás e que faz parte de um artigo e acho que da minha tese também. Para vocês verem como é que a gente entrelaça os tempos e a constituição formativa do sujeito, tá? O espírito questionador, inquieto e pronto para várias rupturas, constituem professora primária que se torna normalista aos 16 anos de idade, ainda por completar os 17 em 1990. Entre a negação de uma educação autoritária e o desejo de lutar contra as injustiças sociais, tive a juventude a meu favor para alimentar meus sonhos e utopias de transformar o mundo. Esses sentimentos contraditórios vêm cozendo as trajetórias de vida e alimentando a incompletude do meu ser. Assim, também a fome que se mantém diante da falta. Para Rubem Alves, é a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Manter a fome insaciada é uma arte, e a cozinheira tem que saber disso para ativar o desejo, o afeto, o aparelho pensador e a fome, mesmo diante da comida, da fartura e do banquete. E eu vou me constituindo resistência, me encantando e reencantando com a vida, em desvelamento de uma professora pesquisadora. Acho que é da tese. Esse trecho é para trazer para vocês uma perspectiva de ciência e de pensar e sentir que se entrelaça. O pensar e o sentir, ele foi desconectado da ciência por uma lógica cartesiana, mas que hoje a gente busca essa reintegração. Nós não somos, a neutralidade, ela é uma falácia. Nós somos sujeitos pensantes com sentidos, sentimentos e significados que precisam se entrelaçar. E como fazer isso na ciência? É uma arte, não é literatura. É um imbricamento de uma arte rigorosa, que a gente chama, em muitos momentos, de bricolagem científica, que é você ser capaz de entrelaçar, de construir textos que vão além do dizer científico e das palavras acadêmicas, mas que transpassam
o sujeito, transpassam o ser e o fazer ciência. Então, sentir e pensar é algo fundamental para uma outra lógica de ciência. O Roberto Sidney Macedo tem um texto maravilhoso sobre isso, um livro, e que a gente pode conversar. A Maria Cândida Machado também, em Paradigmas Emergentes, nos traz essa reflexão extremamente importante. E aí eu não poderia deixar de trazer para vocês, já que vocês estão na missão de escritores, a instigação de que o diálogo da leitura tem a forma de um tecido que constantemente se destece e se tece de novo. Isto é, de um texto múltiplo e infinito. Enfiar-se na leitura é enfiar-se no texto. Fazer com que o trabalho trabalhe. Fazer com que o texto teça. Tecer novos fios. Emaranhar novamente os signos. Produzir novas tramas. Escrever de novo ou de novo. Escrever. Então, meus queridos, para que vocês possam escrever, é preciso que vocês dialoguem com as leituras, dialoguem com novos textos, novas escritas para novas tessituras. Então, nesse movimento, eu convido vocês a realizarem uma escrita reflexiva. Nessa aventura pensante e desafiante na constituição de um gestor democrático e participativo, que é você, gostaria que vocês pensassem: o que me trouxe até aqui e como cheguei para realizar esse curso? De onde eu venho? Qual o meu percurso? Como é que eu cheguei até aqui? E o que é que esse curso me toca? Quais minhas memórias e representações sobre a relação de poder na escola? Como eu vivi essa relação com a gestão? Como eu vivi esse movimento, tanto quanto aluno ou como profissional já em ação? E aí eu puxo de volta a discussão e a problematização que eu fiz para vocês lá na aula inaugural. O que eu já descobri, aprendi nesses primeiros momentos de curso, desde a aula inaugural, na ambientação, nos encontros síncronos e nas discussões de WhatsApp. E aí vem meu convite a vocês, meus queridos, para uma escrita reflexiva. Muito obrigada pelo momento de partilha. Agora está com vocês. Vamos lá, a gente ainda tem um tempinho para a conversa. Eu vou aqui. Pode abrir o microfone. Gostou, Flávia? Que bom. Olá, professor, boa noite. Boa noite, Stefson. Eu falo assim, a gente, porque assim, eu e minha esposa no mesmo curso, sabe? Que Aqui a legal. gente é do mesmo polo. E aí a gente estava já pensando no TCC. E a gente acertou até uma linha de pesquisa já bem parecida. A gente queria saber se é possível nós fazermos em duplas ou a individual. É individual, Stefson. Já que nós somos um casal, né? E a gente está com o mesmo. Mas é só uma pergunta. Se for Não, individual, tem problema não. É um vai ajudando o outro aqui. vai ser individual, mas o que é que a gente pode fazer? Na medida em que vocês forem constituindo, mesmo sendo individual, a gente pode pegar traçados diferentes para cada um, entendeu? No objeto. Mas pelo PPC ele é individual, viu? Que ele precisa ser. Tá bom, obrigado. Renata, é sim, a defesa do TCC é presencial. Eu não posso garantir a vocês, sob hipótese alguma, que eu vou conseguir que a defesa seja online, porque a exigência da instituição
a gente lá um pouquinho mais na frente vai tentar, mas a princípio a defesa ela tem que ser presencial, sim. Eu vou liberar aqui o tópico, tá? E vou mostrar para vocês aqui que já estão aqui. Eu vou parar a gravação. Agora a gente vai ficar só na parte das dúvidas. E aí eu vou parar a gravação, tá?